Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou continuar a revisão da análise nodal, agora num circuito com fonte de tensão. Vamos lá? O circuito a ser analisado é esse da figura. A pergunta é, analise o circuito e determine as correntes e tensões nos componentes. Vou resolver usando a análise nodal, seguindo os passos do tutorial passado. Se você não viu, está na descrição desse vídeo. O primeiro passo é definir o nó de referência, o 0 volt. Aqui o TR está pedindo para ser a referência. Então, vamos atender o seu pedido. A referência será o terra. O segundo passo é nomear o restante dos nós como tensões positivas. Só tem um nó, vou chamar de V1. Agora vou escrever a equação dos nós em cada um dos nós. Aqui só tem um nó, vai ser rápido lépido e rasteiro. Como já estamos com prática, vamos fazer isso direto. Vou desenhar as correntes saindo dos nós e vou escrever as correntes usando a lei de Ohm, escrevendo a corrente em função da tensão. A corrente na resistência R2 é igual a V1 sobre R2 de 6 ohm. Simples assim. A corrente na resistência R3 é igual a V1 sobre R3 de 12 ohm. Agora a novidade, a corrente na resistência R1. Nesse circuito tem a fonte de tensão B1 nesse ramo. Veja como escrever a equação da corrente quando tem uma fonte de tensão no ramo. Para escrever a equação da corrente no ramo com fonte de tensão é muito fácil. Eu vou encontrar a equação da tensão sobre R1 e então aplicar a lei de Ohm. Para isso você tem que imaginar o circuito da figura. Como VB1 está em oposição a V1, então a corrente sobre R1 vai ser V1 menos VB1. Agora é só escrever a equação da corrente em R1, que é V1 menos VB1 sobre a resistência R1, ou a soma de todas as resistências nesse ramo. Existe uma segunda possibilidade, se VB1 estiver invertida, então o numerador é simplesmente V1 mais VB1. Uma regra simples de memorizar é olhar para VB1, a tensão do ramo, e ver qual a polaridade está ligada no terra. Nesse caso é o negativo, então o numerador é V1 menos VB1. Se for o positivo para o terra, será mais VB1. Essa é a equação da corrente no ramo de R1. V1 menos 36 volts de VB1 sobre 2 ohm de R1. Agora é só igualar tudo a zero e resolver. Note que eu não escrevo as unidades para facilitar a solução matemática. Queremos a tensão V1. O múltiplo comum do denominador é só multiplicar, dá 144. Se você quiser o mínimo múltiplo comum, também pode fazer. A primeira parcela fica 144 dividido por 6 vezes 1, dá 24. A segunda parcela fica 144 dividido por 12 vezes 1, dá 12. A terceira parcela fica 144 dividido por 2, dá 72. Agora vamos fazer sumir o denominador. Claro, ele passa para o outro lado multiplicando por zero e some do mapa. Agora vamos tirar os parênteses. Fica 72V1 menos 72 vezes 36, isso dá 2.592. Vou somar as parcelas de V1, dá 108. Passando menos 2.592 para o outro lado, fica positivo. Chegamos que V1 é igual a 2.592 dividido por 108, isso dá 24 volts. Essa é a tensão no nó V1. Viu? Rápido, lépido e rasteiro. Agora fica fácil calcular as correntes nas resistências. Na resistência R2 é 24 volts dividido por 6 ohm, isso dá 4 ampere. Na resistência R3 é de 24 volts dividido por 12 ohm, isso dá 2 ampere. A corrente R1 pode ser resolvida usando a lei dos nós no nó de V1. A soma de todas as correntes é zero, todas saindo. Substituindo os valores, somando as correntes e isolando IR1, fica menos 6 ampere. Veja o sinal menos. Isso indica que o sentido real da corrente IR1 é entrando no nó de V1 e não saindo como foi o chute inicial. Veja a solução no diagrama com os sentidos corretos das correntes, com IR1 invertido. Agora só falta calcular a tensão sobre a resistência R1. A tensão é igual à corrente de 6 ampere vezes a resistência de 2 ohm. Isso dá 12 volts, com o positivo do lado que a corrente está entrando. Pronto, tudo solucionado.
Você viu nesse tutorial como usar a análise nodal para analisar circuitos com fonte de tensão. E se tiver mais um nó e mais uma fonte de tensão, isso veremos no próximo tutorial, o final. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!